galerinha! Terça-feira, mais um dia de aprendizado. E hoje nós vamos estudar matemática e língua portuguesa. Matemática. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo que vem sendo praticamente trabalhado toda semana. Números decimais com adição e subtração. Muito fácil, né, gente? Então, hoje, na página 132, no mesmo livro do qual é a outra disciplina, no livro de atividades de matemática, página 132. Lá em cima, antes da número 19, eu vou pedir para você realizar aquelas duas continhas de menos, ou seja, de subtração, que ficou da atividade anterior. Você também pode estar realizando essas duas operações, tá certo? E você vai armar a operação e resolver. Número 19. Para cada fração, ou seja, eu tenho uma fração de 8 décimos, para cada fração decimal, escreva o correspondente número decimal. Número decimal é aquele que contém vírgula, ou seja, eu vou transformar esta fração no número decimal. Joia, eu já sei que aqui eu tenho décimo, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma vírgula. Então, eu tenho, se o meu número do numerador é menor que o denominador, eu já sei que o meu inteiro é zero. E aqui, por ser o quê? Um décimo, se eu tenho décimo aqui, eu já sei que aqui eu tenho 8 décimos, certo? E assim você vai realizar, se caiu no esquecimento, você precisa rever o conteúdo. Vamos supor que eu tenho aqui 4 milésimos. Eu já sei que o meu numerador é menor que o meu denominador. Então, o que eu vou fazer? Logo, eu sei que o meu inteiro é o quê? Ele é zero. E milésimo, eu tenho 3 zeros. Então, o meu primeiro número será o 4, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 4 milésimos. Muito bem. Depois de ter realizado a número 19, vocês irão para a número 20. Cada malha é aquele quadro que tem aqui, ó, tá? Esse quadro aqui. Cada malha é composta de 100 quadradinhos ou 100 unidades, não é mesmo? Pinte as malhas quadriculadas de acordo com os números decimais indicados. Em seguida, escreva a fração decimal correspondente. Então, se eu tenho 0,85, por exemplo, agora é o contrário da número 19. Eu vou ter que transformar esse número decimal numa fração. Então, logo, eu vou fazer o quê? Coloco o meu traço, não é mesmo? E eu sei que o meu inteiro é menor do que o denominador. Se aqui eu tenho 2 números, eu já sei que eu tenho centésimo. E aqui eu vou ter o quê? 85 centésimos. Como é que eu vou representar? Não sei se vocês vão lembrar, que vocês precisam lembrar, né? Vamos fazer de conta que aqui tem 100 quadradinhos. Então, você vai ter que pintar quantos quadradinhos desse inteiro? Eu acho que você acertou. Muito bem. Se você ficar na dúvida, não pinte. Na nossa live nós vamos estar tirando as dúvidas e aí você poderá realizar, mas eu tenho certeza que você vai ter certeza do que você está realizando, não é mesmo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesta página. E a letra B é 0,5. Então, se eu tenho 0,5,
logo eu tenho que fração aqui do lado? O ideal é que nessa atividade você realize a fração primeiro para você entender quantos inteiros quanto que você tem um inteiro e quantos quadradinhos você vai pintar, tá certo? Qualquer dúvida, me questione lá no nosso grupo. Língua portuguesa. Nós vamos rever o conteúdo que você já estudou sobre o quê? Regras de acentuação. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos relembrar de que forma nós vamos identificar na palavra, ou seja, na sílaba, qual é a sílaba tônica mais forte e que aí vai se classificar como oxítona, palavra paroxítona ou a palavra proparoxítona. Não é difícil, é bem fácil de identificar a sílaba mais forte e aí classificar. Para relembrar então, oxítona, última sílaba mais forte é a palavra oxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba mais forte da palavra. E proparoxítona é a antepenúltima sílaba da palavra mais forte. Vamos ver alguns exemplos. Aqui estão. Agora, com esses exemplos, nós vamos classificar essas palavrinhas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é a última sílaba de trás para frente. Paroxítona, penúltima sílaba de trás para frente. E proparoxítona é a antepenúltima de trás para frente. Então, vamos lá. A palavrinha papel. Onde está a sílaba mais forte nesta palavrinha? Você falou pel? Muito bem, você acertou, meu amor. Pel. Trator. É o tor? Joia, isso mesmo. E agora a palavrinha futebol. Olha, já até falei bol, que é a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte é a última de cada palavrinha de trás para frente. Ela vai se classificar em oxítona. Oxítona. E agora nós temos a palavrinha aqui, viagem. Viagem. Onde está a sílaba mais forte dessa palavrinha? Qual? O A, isto mesmo. E agora na palavrinha faca. Faca. Fá. Isso. E gato. Gá. Joia? Então, primeira sílaba de trás para frente, ela é oxítona, então ela não vai ser. E essa de trás para frente é a penúltima sílaba mais forte, então nós vamos classificá-la em paroxítona. Paroxítona. E por último, nós temos a palavrinha sílaba. Opa, tia Jane já até falou, mais forte é o si. Joia. Último é qual? Joia. E a última palavrinha é cúmulo. Que cúmulo isso? Nossa, então é a sílaba cu. E para classificarmos essas três últimas palavrinhas, última, penúltima, antepenúltima, pessoal. Sempre que a sílaba forte for a antepenúltima de trás para frente, nós vamos classificá-la de proparoxítona. Tia Jane vai escrever aqui. Proparoxítona. Ok?
Deu para entender? E você vai perceber que a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Quer ver? Vou escrever aqui para você entender que a palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Por quê? A última sílaba não é a mais forte. A penúltima sílaba também não é a mais forte. Mas a antepenúltima sílaba é a mais forte. Proparoxítona. Então, a própria palavrinha proparoxítona é uma proparoxítona. Você também pode criar uma outra tática de saber quando é oxítona, paroxítona e proparoxítona, utilizando mentalmente. Oxítona é a primeira, paroxítona é a segunda, proparoxítona é a terceira. Sempre de trás para frente. Ok, pessoal? Então tá certo. Agora nós vamos pegar o nosso livro, da qual vocês vão realizar a atividade lá na página 49 e 50 do livro de Atividades de Português. Ali vem alguns conceitos, tá? Observe a acentuação gráfica nos grupos de palavras a seguir, depois responda o que se pede. Então, essas palavrinhas que estão aqui dentro desse retângulo. Paraná, até, avó, boné, armazém, parabéns. Aí vem as perguntas. O que há em comum em todas essas palavras? O que você, ao ler, vê em comum nelas? São todas de duas sílabas? São todas de 4 sílabas? São umas grandes, outras pequenas? Ou tem acentuação parecida? Letra B. Palavras que têm a sílaba tônica mais na última sílaba são classificadas como sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá? Quando a gente fala de sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra. E aí, dentro da sílaba tônica, nós vamos classificar elas, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Palavras que têm a sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica é a sílaba mais forte, na última sílaba são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, na última. Falamos ainda pouquinho agora na nossa aula. Letra C. Complete as lacunas com as informações do quadro para saber qual é a regra de acentuação usada nesse grupo de palavras. S, plural, em, ens, e, oxítonas, a, e o. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em a, e o. E seguidas ou não de parará, além do e, é só completar com as palavrinhas que estão dentro do quadro. Não tem mistério nenhum, tá? Leia as palavras, número 2. Leia as palavras a seguir e observe a acentuação gráfica. Júri, táxis, vírus, fórum, álbuns, automóvel, próton, cadáver, tórax, bíceps, órfã, imãs, sótão e grãos. Agora você vai responder sobre elas. O que essas palavras têm em comum em relação à sílaba tônica? Em relação ao que? A sílaba mais forte? Qual a terminação dessas palavras? Quais são os finaizinhos das palavras? Você tem que escrever ali na linha, tá? Por exemplo, júri. Qual é a última letrinha? I, vírgula, e assim sucessivamente. Letra C. Qual regra pode ser elaborada com essas informações? Complete a frase. Acentuam-se as palavras pararã, terminadas em naqueles finaizinhos que são as oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Página 50, vira a folha. Número 3.
Leia as palavras a seguir e observe a acentuação gráfica. Novamente, lá dentro do quadrinho tem algumas palavrinhas. 4. Água, pônei, mágoa, jóquei. Como se classificam essas palavras quanto à sílaba tônica, quanto à sílaba mais forte? Como elas se classificam? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Quando a gente fala em classificação, nós vamos classificá-las elas dessa forma. Qual a terminação das palavras desse grupo? De que forma? Quais são as terminações? O finalzinho lá das palavras. Letra C, ainda da número 3. Complete a regra. Acentuam-se as palavras pararã, terminadas em pararã, seguidas ou não de pararã. Aí você vai ter que olhar lá no quadrinho, lá da número 1, no finalzinho lá onde fala do plural. Número 4. Leia as palavras a seguir e observe a acentuação gráfica. Lâmpada, câmara, título, médico, ônibus. O que essas palavras têm em comum? Como se classificam quanto à sílaba tônica, quanto à sílaba mais forte? Depois, com base nessas informações, elabore a regra de situação das proparoxítonas. Ou seja, lembra aquela regrinha que a tia Jane falou das proparoxítonas? Última, penúltima, antepenúltima. Número 5. Recorte de jornais e revistas palavras paroxítonas que sejam acentuadas e colhe-as no quadro abaixo. Bem tranquilo, não é mesmo, pessoal? Quem estiver com dúvida, questione a tia Jane lá no grupo do WhatsApp ou na nossa live nós também estaremos socializando, corrigindo e tirando as dúvidas, tá certo? Até daqui a pouquinho.